Então, bom dia de novo. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula lidando biblicamente com o passado. Antes de prosseguir, eu hoje quero começar orando. Senhor, obrigado pela Tua presença em nosso meio, obrigado pela forma como o Senhor nos conduziu até aqui em segurança. Nos dê, Pai, o desejo de aprender, a atenção necessária, Pai. Dê a minha habilidade, Pai, de poder fazer isso de forma clara. Que enquanto irmãos e irmãs possamos conversar, Pai, à medida que aprendemos do Senhor, de nós mesmos, segundo a Tua palavra. Especificamente, Pai, com este assunto, com este tema sobre o passado, que a gente consiga ter ferramentas para melhor avaliar o que um dia fizemos e se ainda somos devedores, Pai, de algumas atitudes que o Senhor nos incomode, para a honra e glória do Teu nome. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Na semana passada nós focamos o nosso tempo na situação de uma pessoa que sofreu com o pecado de alguém, ou mesmo com as circunstâncias infelizes deste mundo e não reagiu bem. Com mais exatidão, a ideia foi nós entendermos o que significa uma pessoa reagir bem ao sofrimento, como, por exemplo, fez José. Lembrando que José era um dos irmãos de uma família de 12 irmãos, e por causa de um ciúme extremado dos irmãos e até inveja, ódio, em função possivelmente de um pai que tratou com muita parcialidade, fazendo de José o favorito, os irmãos acabam vendendo José como escravo para uma caravana de ismaelitas que passava em direção ao Egito. E lá no Egito, ele foi parar na casa do chefe da segurança nacional do Egito. E na casa dele, ele foi tentado pela mulher que o desejou, a mulher de Potifar. Potifar era o nome desse camarada. E ali, injustiçado, porque ele fugiu da situação, acabou na prisão, porque a mulher disse que era culpa dele a situação. Lá na prisão, ele ajuda 2 outros prisioneiros eles estavam muito irrequietos com a situação de terem tido alguns sonhos. Ele fala o que aquele sonho significava, claro, para um deles deve ficar ainda mais irrequieto, né? Porque ele disse que saindo dali ele morreria, mas o outro voltou à posição que ele tinha ao lado do faraó, e o único pedido que José faz foi para que ele pudesse se lembrar de José na prisão, coisa que acontece somente 2 anos depois, quando o faraó também sonha. Em suma, o que está acontecendo? José em nenhum momento parece... É descrito como alguém que pecou contra essas pessoas, pecou pela situação, mas ele sofreu, foi ofendido, foi oprimido pelas circunstâncias e por outras pessoas. Mesmo assim, ele sempre respondeu de forma que agradava a Deus. Hoje, a ideia é focar no próximo quadrante, quando uma pessoa inocente, quanto ao seu sofrimento, assim como José foi, mas ao contrário de José, ela não soube reagir de forma que agradasse a Deus. Ou seja, a pessoa continua sendo vítima, talvez nas mãos do chefe, do marido, da esposa, do amigo, do parente, do banco, às vezes da natureza, um terremoto, um maremoto, um tsunami. Mas a forma como ele ou ela reagiu não foi uma forma que agradou a Deus. E a gente tem como exemplo disso o caso de Noemi. Noemi que se muda para Moabe com a sua família, mas tanto seu marido e os seus 2 filhos morrem. E quando ela volta para Belém, ela tem uma reação que não agrada a Deus.
E para falar dessa situação, algo para a gente não perder de vista, ou para ter em vista, para melhor entender essa situação, essa questão da reação, é que Deus ele nos fez responsáveis pelas nossas ações. Pensando em Adão e Eva, por exemplo, ambos criados por Deus, eles não eram robôs, eles tinham as suas vontades, os seus desejos, a ponto de ter expressado muito bem esses desejos quando eles pecam 2 vezes consecutivamente contra Deus. Os pecados que eles cometeram não foram culpas de Deus, eles eram os responsáveis por suas ações. O primeiro, e mais lembrado, é quando eles vão lá e comem do fruto proibido. Tem dessa árvore aqui, vocês não podem comer, é a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas eles vão lá e comem do fruto daquela árvore. E logo depois que isso acontece, os olhos deles se abrem para um novo mundo. Não que aquilo que eles viam era diferente, mas a perspectiva, a interpretação do que eles enxergavam era diferente, porque agora eles estavam contaminados pelo pecado, assim como também aquela foi a entrada do pecado que trouxe um caos para o mundo. Nessa fase, assim que eles acabam de desobedecer a Deus, Deus se aproxima para conversar. E então acontece o segundo pecado. Ao invés de confessarem os seus erros, eles simplesmente colocam a culpa em outra coisa, em outra pessoa. No caso de Adão, foi a mulher que o Senhor me deu. De certa forma, ele coloca a culpa tanto na mulher quanto no próprio Deus. E a mulher diz, olha, é a serpente me enganou. Mas eles eram responsáveis pelas suas ações, assim como nós também somos responsáveis pelas nossas ações hoje. O autor do livro que baseamos esse curso, ele conta uma história de quando ele e a sua esposa foram por uma psicóloga para conversar a respeito do filho deles, porque o filho deles tem uma condição especial. Eu não me lembro o que é, eu acho que é uma síndrome, talvez seja síndrome de Down, mas realmente eu não me lembro. Mas a psicóloga, ela disse que eles não deveriam esperar que o filho deles conseguisse lidar com as suas emoções, por causa da condição especial que ele tinha. E ele, Weier's, no seu livro, ele disse que, na verdade, a psicóloga acreditava que eles, os pais, se tentassem ensinar o filho a controlar as suas emoções, eles estariam fazendo um desserviço para o filho, que estaria piorando a condição do filho. Então, sacando isso, ele fez a pergunta para a psicóloga. Se a gente estiver no shopping, e já que o nosso filho não consegue controlar as suas emoções, começar a atacar as pessoas, o que a gente deve fazer? A psicóloga disse, avise as pessoas ao seu redor e peça que elas se afastem deles, porque ele não é capaz de controlar a si mesmo. Imagine a situação de se colocar nesse péssimo conselho da psicóloga. De qualquer forma, o autor diz que ele se recusou a tratar o filho como se fosse um animal irracional, porque foi assim que ele entendeu da psicóloga como ele deveria proceder. O filho, ser especial, não fazia dele um primata de calças, é assim que ele descreve no livro. Ele tinha capacidade diminuída, mas ele tinha alguma capacidade. E interessante que nós também temos a nossa capacidade, e ainda pelo pecado, também diminuída, de controlar as nossas emoções, mas continuamos, assim como o filho deles, responsável pelas nossas ações, pelas nossas atitudes. Nós devemos responder ou agir com responsabilidade a todas as nossas ações. No torneio de basquete que a gente promoveu ali, foi no CPA esse ano, teve uma briga entre 2 jogadores bem na semifinal do campeonato. Um jogador, ele agiu com uma maldade num lance e aquele que estava no lance reagiu, queria dar um murro nesse jogador. Os 2 foram expulsos.
mas um deles chegou para mim e perguntou: você não acha que ter me expulsado foi injusto? Foi ele que começou. Eu disse para ele: você foi o responsável pela reação que você teve. E aí ele falou para mim: eu não tenho sangue de barata que nem você. Os que me conhecem sabem que ira não é uma tentação frequente na minha vida. O que aquele amigo ainda não entende é que eu também não tenho sangue de barata. O que eu tenho é o mesmo que cada um de vocês que já creu em Cristo aqui também tem. É o poder do próprio Deus, porque Ele habita em mim e em cada um de vocês que já creu em Cristo. Alguns me acham paciente e calmo. Talvez fosse mais preciso dizer que eu sou uma pessoa morosa e insegura. Mas independentemente disso, eu sei que Deus tem derramado da sua graça na minha vida para eu reagir às circunstâncias desse mundo. Infelizmente, eu nem sempre acerto, mas a minha evolução não se deve a uma resposta que eu encontrei dentro de mim ou em livros de autoajuda, mas nas Escrituras. Não é fácil agir bem no calor da situação. Por vezes, nós focamos na dor da situação. Nós focamos na ofensa que foi causada em nós e aí a gente liga um botão que não interessa mais como eu vou responder para essa situação. E depois que a gente responde com violência, seja verbal, seja física, muitas vezes ainda agimos como Adão e Eva. Foi você, a culpa é dele, é isso que gatilhou tudo que aconteceu. É interessante pensar, né, nessa frase, foi você que me fez reagir assim. Como se a pessoa viesse na sua boca, mexesse a sua língua e fizesse você, por exemplo, falar um palavrão. Ou pegasse a sua mão e fala. Não, você é o responsável pelas suas ações. Eu falei que ira não é uma tentação frequente na minha vida, mas uma tentação frequente é querer me justificar. Tanto por situações que não envolvem pecado, quanto as que envolvem pecado. A tentação é minimizar o meu erro em detrimento de outros erros. E a Bíblia é clara, isso não é reagir bem. Por isso, o autor, ele diz que nós devemos fazer uma análise humilde. Uma análise humilde de nós mesmos. E essa análise, ela é feita com essas 6 perguntas. Elas ajudam no processo crítico de olhar para o passado e analisar as nossas reações. E ainda que de forma bem breve do que está no livro, o livro é riquíssimo para falar de cada uma delas. Eu quero ver um pouquinho com vocês, um pouquinho de cada uma dessas perguntas, começando com essa. Você pagou o mal com o mal? Olha o que Paulo escreve em Romanos, capítulo 12, dos versículos 17 a 21. Não retribuam ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Esse trecho ele é extremamente claro. Pagar o mal com o mal é sempre errado. Por quê? Simples. Porque o mal com o mal é mal. Mas ele também é claro por dizer que vingança também é errado.
Mas nem mesmo quando a pessoa me envergonhou? Não. Nem quando as minhas emoções estão à flor da pele? Não. Quando prejudicaram os meus filhos? Não. A nossa inclinação é sempre agir como um justiceiro, mas as Escrituras condenam essa ação. Quando? Sempre. Eu diria que mesmo quando nós buscamos ajuda policial ou jurídica com o sentimento de vingança, é errado. Não me entendam mal, é lícito buscar essas ajudas, use elas sempre que necessário, mas com a motivação correta. Quando buscar esse tipo de ajuda, de novo, façam isso sempre que precisarem, é lícito, mas façam com a motivação que agrada a Deus. Eu pensei, eu não sei se isso tem a ver ou não, mas por alguma razão eu pensei nisso agora. Mas eu me peguei uma hora desejando que as pessoas pudessem ver os candidatos à presidência tal como eles são. E que os erros deles fossem feitos claros a todos. E que o nosso eleito presidente também pudesse acontecer isso. Não muito tempo depois não, perdão, Senhor. Eu vou orar para que ele seja o melhor presidente que nós podemos ter. Assim como eu gostaria que o atual também fosse. Enfim, o convite bíblico, vejam o texto novamente, é tratar com bondade aqueles que te ofenderam. Devemos vencer o mal com boas ações. Zambelli, mas isso parece um conto de fadas. E eu concordo que é muito difícil, mas também concordo que não é impossível. Por quê? Porque aquele que habita em cada um de nós que creu é capaz de fazer em nós coisas que nós nunca pensávamos que poderíamos fazer. Letícia, presta esse celular para mim. Vou tirar uma foto com vocês. Foi bem tirado, né? Deixa eu passar aqui, ó. Vou mostrar para vocês essa foto. Esse grupo. Tá aí. Infelizmente, meus queridos, o nosso coração tem dificuldade de deixar que Deus lide com as injustiças. A gente se acha os vingadores. O nosso coração é tão vingador quanto essa turma da foto. Mas, de novo, apesar de ser difícil, se você está em Cristo, então é possível. Lembre-se, seu divino poder nos deu tudo do que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Nós já temos tudo o que precisamos. E a gente alimenta esse poder de poder lidar com tudo que nós temos que lidar à medida que a gente conhece Jesus Cristo. A segunda pergunta para análise do nosso passado, se reagimos bem ou não, é essa. Você desenvolveu amargura em relação a Deus? E nós já falamos sobre esse clássico exemplo de Noemi. Não fui até o final ali, mas então quando Noemi chega a Belém, ela diz, não me chamem mais de Noemi, me chamem de Mara, que significa amargo. Ela não conseguia ver o que Ruth representava. De fato, eu acredito que a dor que ela tinha era tamanha, que quando ela olha para Deus, ele não consegue enxergar Deus como o todo que ele é. Zeloso, amoroso, gracioso, justo. Ela vê uma parte, ele é justo, ele é poderoso.
mas não vê que Ele é bondoso. Eu conheço mais de um caso de pessoas que perderam parentes queridos e ficaram amargurados com Deus. A ideia é, se Deus tinha o poder para salvar meu irmão, meu pai, meu filho, minha mãe, minha tia, minha avó, por que Ele não fez? E perguntas como essa são importantes e são válidas, mas elas precisam ser feitas apropriadamente. E o perigo, como nós vimos na semana passada, é nós mesmos que respondemos essas perguntas como se a nossa resposta fosse a resposta de Deus. Quando a resposta de Deus está na palavra dele. Terceira pergunta. Você desenvolveu uma visão não bíblica das pessoas? Jesus disse que o maior mandamento é o maior é amar a Deus, o segundo é amar o próximo como nós mesmos. Algumas pessoas têm muita dificuldade de amar qualquer pessoa que faça parte do mesmo grupo de pessoas pela qual um dia ela sofreu. Num tom chistoso aqui, o brasileiro ele não gosta dos argentinos quando está falando do quê? De futebol. Isso muito se deve ao histórico da rivalidade entre Brasil e Argentina no futebol. Mas num tom sério, algumas mulheres, por exemplo, concluem que todos os homens não prestam porque um dia elas foram maltratadas, manipuladas por um homem que a usou, que a abusou, que a manipulou. A gente pode pensar, por exemplo, no racismo. É algo horrível e que existe em todos os lugares, por gente de toda espécie. Nenhuma forma de racismo é aceitável. E claramente não é a visão bíblica que nós devemos ter das pessoas. Por causa do racismo, gente, pensa nas grandes tragédias que aconteceram no mundo. Foram causadas por visões não bíblicas a respeito do que as pessoas tinham entre os seres humanos. O que eu penso a respeito do outro? Esse é menos, esse é inferior, esse não é um ser humano. Por outro lado, a visão bíblica é que todos os homens e mulheres são dignos. Não porque têm dignidade por aquilo que eles possuem, mas por aquilo que eles são. E o que eles são? São imagem e semelhança de Deus. E a pergunta é, essa é a sua visão também? A quarta pergunta. Você desenvolveu uma visão não bíblica de si mesmo? Uma forma de geralmente sermos ofendidos é por meio de palavras. E nós não temos o controle daquilo que as pessoas falam a nosso respeito. No entanto, nós podemos escolher o que nós faremos com o que sabemos que as pessoas estão dizendo ao nosso respeito. Algumas pessoas assimilam o que outras pessoas dizem delas. Gente, pensa nas crianças, quando elas escutam: você foi um erro, você é um idiota, você é um estúpido, você nunca vai ser alguém na vida, eu gostaria que você nunca tivesse nascido. Palavras têm um impacto muito profundo na vida de seres humanos, na nossa vida, na vida das crianças. E por isso nós não podemos somente escutá-las e assimilá-las. Nós temos que avaliá-las. E nós devemos avaliar à luz do que Deus diz ao nosso respeito. Olha o que Paulo escreve aos Romanos no capítulo 12. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Deus seguramente Ele pode nos dar esse equilíbrio para nós pensarmos a respeito de nós mesmos como nós deveríamos. De forma equilibrada, de forma verdadeira. Aliás, a identidade que nós temos, antes de ser qualquer coisa que o mundo fale a nosso respeito, deveria ser o que Deus fala a nosso respeito.
Ele pode nos ajudar a nos livrar das mentiras que nós acreditamos a respeito de nós mesmos e substituir pela verdade. Outra pergunta. Você deveria confrontar a pessoa que pecou contra você? E se sua resposta for sim, você o fez? Em primeiro lugar, entenda que confrontar a pessoa que pecou contra você é uma atitude de amor. Você tem a chance de ser instrumento de Deus para mostrar àquela pessoa o erro que foi cometido. No entanto, o princípio ele precisa ser bem contextualizado. Por exemplo, o seu chefe te xinga, fala mal de você. Provavelmente dentro de uma empresa ou dessa empresa existe um procedimento de como você vai até seu chefe e fala que ele errou contra você. Ou também não podemos ter a expectativa de que uma criança responda como se fosse um adulto quando ela é ofendida. Em Mateus 18,15, Jesus ensina os seus discípulos: se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. E geralmente, e infelizmente, essa não é a atitude nem mesmo dos cristãos. Até pensando no brasileiro de forma geral, ele evita conflitos interpessoais e gosta de fofocar. Não façam isso. Não façamos isso. Ser brasileiro não é sinônimo de ser pecador, mas todo brasileiro é pecador. Quando pecarem diretamente contra você, busque conversar com essa pessoa. E por fim, se você confrontou a pessoa que pecou contra você, e essa pessoa pediu seu perdão, você perdoou? Assim como na semana passada eu esqueci. Tem 12 aqui, se vocês puderem pegar um por família, talvez, abrir para todos. Perdão é uma das palavras mais usadas na Bíblia. Jesus falou diversas vezes sobre a importância de perdoar os outros. Em Lucas está escrito: tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreendam, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser: estou arrependido, perdoe-lhe. Um dos erros em reagir mal é justamente negar o perdão. A pessoa te ofendeu e ela vem te pedir perdão. E você, te perdão nada. Você sabia que perdão é um dos assuntos que mais aparece na Bíblia? E sabe por quê? Bem, primeiro porque é um assunto importante, claro, mas ele não é mais importante do que os outros assuntos. Mas é porque Deus sabe que nós precisamos revisitar esse assunto com frequência. Perdão é algo que precisa estar em nosso coração e mente todo o tempo. E é tão importante que a disposição de Deus em perdoar hoje depende da nossa disposição em perdoar os outros. Eu não sei se você tem o hábito de se lembrar ou até de orar com o Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado. Chega um trecho que diz como? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Olha na palavra, nas letras do evangelista Marcos. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Essas 6 perguntas podem nos ajudar a analisar se precisamos corrigir algo quando sofremos com o pecado de outra pessoa, ou mesmo quando sofremos por causa das circunstâncias da vida, quando não temos culpa. Tem mais um bloquinho aqui de questões que podem nos ajudar. Mas, antes disso, alguém aqui tem algum comentário a fazer?
Então essas perguntas, elas ajudam a gente a analisar, a avaliar os eventos passados que nós quisermos colocar sobre avaliação. Na semana passada eu apresentei algumas verdades bíblicas que não deveriam ser esquecidas. Vocês se lembram? Pois é, né? Eram essas. Semana que vem vocês não vão mais esquecer, né? Essas são verdades bíblicas que nos ajudam a entender a autenticidade e a singularidade do sofrimento, porque esse foi o nosso foco na semana passada, que nós devemos sofrer com autenticidade. Existe um jeito certo de sofrer e que nunca é retaliando as pessoas. Por exemplo, e o que eu quero mostrar para vocês hoje são outras verdades bíblicas que nos ajudam a responder ao sofrimento que um dia vai acontecer. A gente viu, a questão não é se a gente vai sofrer ou não, mas como. Talvez quando. Vai acontecer. Quando exatamente nós não sabemos. Mas nós precisamos e queremos estar preparados para esse dia. Que, de certa forma, todo dia existe alguma coisa. Mas eu falo mais especificamente aquelas questões que pegam pesado no nosso coração. E para isso, vocês, nós precisamos guardar o nosso coração. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. E curiosamente, os temas de sofrimento e do Evangelho, eles se cruzam diversas vezes na palavra de Deus. E alguns princípios aqui. Nós temos um Salvador que sofreu. Romanos 5,8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Se queremos lidar bem com as nossas aflições, nós precisamos ter os olhos fitos em Jesus. Ele sofreu e morreu por causa dos nossos pecados. Você conhece alguém que morreria por você, mesmo conhecendo todos os seus pensamentos? Não tem alguém assim, a não ser esse camarada, que é o próprio Deus. Nós temos um Salvador compassivo, que se compadece. E é verdade que Deus, ele sabe todas as coisas, mas quando se trata de sofrimento, ele não sabe somente porque é Deus, ainda que isso fosse suficiente. Ele sabe porque ele experimentou o sofrimento. Ele conhece por experiência. Olha, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no tempo da necessidade. O autor do livro, ele disse: porque nosso Salvador compassivo realmente compreende, ele providencia todo tipo de ajuda e esperança de que precisamos. Nós temos um Salvador que venceu a morte. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Além de termos um Salvador que sofreu por nós e que se compadece por cada um de nós, temos um Salvador que ressurgiu dos mortos. E ele não é uma múmia e também não é um morto-vivo. E por que isso é importante? Por que isso importa para a gente? Porque aquele que passou por tamanho sofrimento para salvar a mim e a vocês, ele prometeu que ressurgiria. Nós temos um Salvador que realmente ressurgiu, que ele disse que faria, que prometeu e cumpriu, porque ele cumpre todas as promessas, tudo que ele fala, ele falou que vai acontecer, então vai acontecer, mesmo quando tudo parece
O contrário. Não é por menos que foi difícil para os apóstolos assimilarem isso. E só compreenderam, de fato só creram, depois que viram ele ressurreto. Discípulos, eu vou ressurgir. Ah, tá bom. Mas depois, agora faz sentido. E quando ele diz que acontece alguma coisa, então acontece. Por exemplo, a gente deveria confiar nele. Quer ouvir uma bênção, se você confia nele, para desfrutar dessa bênção. Romanos 8,18. Considere que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Se existe uma compreensão bíblica, e a gente assimila isso de fato em nossos corações, imagina o quanto isso não pode ser consolador para a gente. Imagine uma pessoa que acaba de ter um derrame cerebral e conhece essa verdade. Imagina uma pessoa que acabou de ter a sua casa e todo o dinheiro do seu banco, foi lá o assaltante pediu que você fizesse um Pix, levou tudo. Mas ela conhece isso daqui. Imagina um marido que acaba de se encontrar com a esposa hospitalizada e tem um diagnóstico terrível. Ela sofreu um grave acidente de carro. Se eles conhecem essa verdade, gente, é diferente ou não é? Nem sempre nós vamos reagir de forma que agrada a Deus. Basta olhar cada um aqui para o seu passado. Não precisa nem ser distante. Talvez semana passada, talvez ontem. E você vai perceber que talvez você desejasse que a sua decisão, que a sua atitude tivesse sido diferente. E só o fato de você já ter uma percepção de que aquilo que você fez deveria ter sido diferente já é algo bastante positivo. Já é algo muito bom. Imagina, por exemplo, o casal de namorados que tem passado do seu limite no relacionamento. Analisar o que já aconteceu, analisar o passado e discernir o erro é infinitamente melhor do que ter uma consciência cauterizada. E aquilo não muda. Imagine dois irmãos que nem se falam. Analisar o passado e tomar as devidas providências para melhorar o relacionamento é infinitamente melhor do que brincar de vaca amarela e continuar em silêncio. Por causa de Cristo, nós temos uma nova vida que nos incentiva a uma nova postura. Cristo nos transforma de dentro para fora e também de fora para dentro. E o objetivo é que nós sejamos mais como Ele. A verdade, o próprio Cristo, nos muda para a honra e glória dele. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. A reação cristã leva em consideração tanto a nossa identidade em Cristo, quanto a glória daquele que nos tornou parte da família dele, Jesus.
Alguém tem algum comentário? Alguma pergunta? Se não, tá aqui, ó. Eu tenho uma pra gente. Pra gente encerrar o nosso tempo, vamos... Só eu falei aqui. Quais diferenças o cristão deveria apresentar ao passar pelo sofrimento? Ele tem vantagens? Eu queria escutar vocês. Vou orar. Senhor, obrigado. Obrigado por considerarmos essas questões. Obrigado, Pai, por nos ajudar a refletir a respeito do nosso presente, mas também do nosso passado, na nossa vida com o Senhor. Pai, que a gente leve em consideração questões importantes para analisarmos aquilo que fizemos e de alguma forma, Pai, proceder como o Senhor quer que nós façamos. Obrigado, Pai, pela vida do autor desse livro. Obrigado, Pai, pelo nosso tempo juntos aqui enquanto igreja. Obrigado, Pai, pela conversa, ainda que eu tenha falado a maior parte do tempo. Eu te peço que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor continue nos ajudando, que o Senhor continue nos dando um coração humilde, Pai, para discernir as questões que precisamos discernir, para então, Pai, agirmos de acordo com a Tua vontade, para a honra e glória do Teu nome, de novo, sempre para isso. Obrigado, Senhor, pelo Espírito Santo, que nos ajuda, Pai, a viver de acordo com a Tua vontade, e quando fazemos isso, Pai, vivemos e experimentamos uma satisfação que nada nesse mundo se iguala. Nos ajude na convicção, Pai, disso, e nos afaste do inimigo, que quer nos confundir a todo instante. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém.